Amém? Nós elaboramos esse estudo e eu queria que você prestasse bem atenção, porque o título diz assim, ó, aprendendo com a palavra de Deus. Então eu quero falar aqui de alguns tópicos, vou chamar de top 5, mas eu quero que você entenda o porquê de cada palavra que nós escolhemos aqui e a força dessa palavra na nossa vida, na vida do cristão. Então, falar de graça, o que é a graça? Você sabe que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela fé. E essa fé, que é uma convicção, uma certeza absurda, ela me garante a vida eterna com Deus. Só que quando a gente fala de fé, e quando a gente diz que não somos salvos pelas obras, e contrapartida, nós sabemos que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Poxa, eu quero ser salvo, e eu sei que eu sou salvo pela graça. E aí está o problema de muitas pessoas. Elas acham assim, no fato de eu estar na igreja, já é o suficiente para resolver os meus problemas. No fato de eu estar na igreja, de eu devolver o meu dízimo, de eu das minhas ofertas, de eu fazer parte de um grupo da igreja, eu já estarei salvo por conta da graça. E não é assim. Nós somos salvos mediante o que Jesus fez na cruz. Ali Ele nos deu de graça a nossa salvação. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus, ele é tomado. O reino de Deus não é doado. Você não doa o reino de Deus, ou você não recebe de graça o reino de Deus. Não é que alguém fala, olha, fulana, você tem direito do reino de Deus. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo quê? Fala, pelo esforço. O reino de Deus é tomado pelo esforço. E quantas são as pessoas, olha para mim por favor, sei que você está cansado, mas presta atenção, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então se você não se esmerar, não se esforçar para tomar o reino de Deus, para adquirir o reino de Deus, para alcançar o reino de Deus, então é impossível. Por que muitas pessoas elas dizem que quer Deus, mas elas não permanecem? Elas dizem que amam a Deus, mas elas não permanecem com Deus. Na primeira luta elas abandonam a fé. Na primeira batalha que elas enfrentam, elas abandonam Deus, abandonam a fé, abandonam aquela porta que Deus abriu para que ela entrasse ali, e ali ela resolvesse os seus problemas. Então, muitas são as pessoas que elas dizem que quer, mas quando vem o momento difícil, ela abandona essa fé. Então fala assim, a graça, o céu é o que? É um presente. O salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor. Então lá em Romanos capítulo 6, 23, narra essa história com mais nitidez. Então o reino de Deus, Jesus nos deu acesso lá na cruz do Calvário. Jesus morreu e nos deu acesso ao reino de Deus. Só que esse reino de Deus aqui, ele tem que ser tomado. A pessoa não entra no reino de Deus de qualquer maneira. Ela entra no reino de Deus, posso falar? Posso?
nua. Ela tem que se despir de tudo. Ela não entra no reino de Deus se no coração dela está o carro. Ela não entra no reino de Deus se no coração dela está alguém ou alguma coisa. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Quem que você tem como prioridade na sua vida? Tem pessoas que elas abandonam Jesus por besteira. Elas negam Jesus por besteira. Você tem que cuidar da sua fé, blindar a sua fé. É muito difícil, pessoal. O maior talento que temos é a fé. O maior tesouro que nós temos é o quê? A fé. É a fé que vai me teletransportar para o céu. Então é pela fé, uma fé que é a certeza. Eu fecho os meus olhos, eu não estou vendo Deus, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Amém, pessoal? E é a mesma certeza que você tem que ter. Então vamos repetir aqui. O céu é um presente. O salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O céu não é ganho ou comprado por obras ou merecimento, pois vocês são salvos pelo quê? Pela graça, por meio do quê? Da fé. E isto não vem de vocês, nem dos homens. Vem de quem? É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Então, olha para mim, por favor. Olha que interessante. Vida com Deus. Preste muita atenção, por favor. Vida com Deus. Eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu limpo a igreja, eu cuido da igreja. Puxa, eu não posso ver uma poeirinha no altar que eu já olho. Ô pastor, eu vi uma poeirinha no altar. Eu me preocupo com a igreja. Eu tenho obras, a minha fé está firmada em Deus. Eu tenho obras na minha fé. Mas escute, todos vocês aqui, se vocês não tiverem uma comunhão com Deus, se você não tiver, de fato e de verdade, uma parceria com Deus, você está perdido. Pastor, eu venho na igreja, graças a Deus, não falto quarta, não falto domingo, não falto segunda-feira, porque eu tenho que lutar pela vida financeira, porque eu preciso ajudar essa obra. Então você vem na igreja, você vem segunda, você vem quarta, você vem sexta, você vem domingo, você vem na igreja, você é da fé. Mas escute, você tem que ter o teu momento com Deus. Tem que ter um momento, uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana ou 5 vezes na semana. Você tem que abandonar todo mundo e ir para um lugar e ali você se curvar diante de Deus e chorar diante de Deus e derramar o que você é diante de Deus. Se você é orgulhoso, falar a Deus: eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu preciso mudar. Se você é uma pessoa que gosta de estar metido com mentira, com fofoca, com diz que me diz que, então você tem que chegar aos pés de Deus e se humilhar aos pés de Deus e falar para Ele: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser alguém diferente. Porque as pessoas, elas dizem que quer Deus, mas elas vêm na igreja e no fato delas estar na igreja não significa nada. As igrejas aí estão lotadas, mas as pessoas tudo perdido. Hoje mesmo atendi uma senhora aqui, anos, numa outra denominação, anos, coitadinha, meu Deus, uma desgraça, perdeu tudo, mora de favor, tinha 3 casas, mora de favor, tudo, perdeu tudo, e continua dentro da igreja. Eu falei para a senhora tem jejuado? Não, pastor. Senhora, a senhora tem lido a Bíblia? Pastor, eu leio quando eu vou na igreja. Senhora, a senhora tem orado a Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Eu estou péssima. Então não é o fato de estar numa igreja, é a tua comunhão, e é nítido. Eu consigo saber quem aqui tem comunhão ou não. É
É nítido. A gente olha e vê. A tua comunhão te traz brilho, te traz alegria, te traz força. Você entra na igreja, é uma coisa fora do normal. Na hora da busca, você busca, meu Jesus, eu te amo, eu te adoro. Oh meu Pai, eu vim aqui para o Senhor me encher. Eu não vou sair daqui vazio, não. Eu estou aqui, meu Deus. O Senhor vai encher a minha alma. É hoje. Eu te amo, te adoro. Tu és o meu. Mas você fala com uma verdade tão grande que o céu rasga, o céu se abre e a bênção de Deus cai. Então você tem que ter a sua comunhão, a senhora, o senhor, você é obreiro, você que é membro da igreja, você que está firme na igreja, você que está chegando agora, você que está voltando, você tem que ter a tua comunhão com Deus, porque se você não tiver a tua comunhão com Deus, você vai estar perdido, dentro da igreja, fora da igreja, no teu trabalho, dentro de casa, você vai ser uma pessoa péssima, péssima, ninguém vai suportar estar perto de você, porque é assim que você fica quando está distante de Deus. Amém? Ouviram? Então a graça, cadê o estudo? Pega aí. Tem alguém que não tem um estudo? Lá atrás não tem. Leva ali para mim, pastor Alva. Deixa com o pastor Luiz ir atrás, se alguém chegar, o pastor Luiz dá para as pessoas. Aí diz assim, vamos continuar? Então o primeiro tópico é o quê? A graça. Você é salvo pela fé? Também. Mas pela graça. Você é salvo pelas obras? Não, é pela graça. E uma graça unida junto à fé. Mas só que a fé sem obras é o quê? Então tem que ter obras. Não é, as obras não vai me justificar mais. Uma fé sem obra é morta. Então a minha fé vai demonstrar as minhas obras. Então por causa das minhas obras, eu creio. Então você crê, então você luta. Domingo você está na igreja, você jejua. Nós estamos num propósito de jejum até domingo. Você luta, você persevera e Deus é obrigado a te honrar. Amém? Será que Deus é capaz de honrar vocês? É, Ele quer. Então vamos lá. O homem é pecador. O homem é o quê? Nós somos pecadores? Diz assim: todos nós pecamos, ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O homem não pode salvar-se a si mesmo. A Bíblia diz: pois qualquer que guardar toda a minha lei, mas tropeça em um só ponto, se tornará culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Por mais que o homem se esforce, jamais merecerá o que? A salvação. E isso se torna mais nítido quando vemos o que a Bíblia diz. Então, ó para mim, a salvação é muito mais difícil que vocês possam imaginar. E as pessoas não querem. Sabe por que é difícil, pastor José Ferraz? Sabe por que eu não quero, pastor José Ferraz? Sabe por que para mim é difícil, pastor José Ferraz? Por quê? Porque quando a gente não quer aquilo de verdade, a gente não luta. Quando a gente quer uma coisa acima de tudo, a gente vai até o fim. A gente luta, a gente se esforça, a gente se esmera, é ou não é? Sim ou não? Mas a gente vê as pessoas não se sacrificando pela salvação. A salvação é um dom de Deus. É um dom de Deus. Só que nem todo mundo quer esse dom de Deus. Porque a natureza do homem é pecadora. Amém? O homem foi gerado do pecado e ele vai continuar pecando até que ele nasça de Deus. Então diz assim mais. Depois você lê lá Tiago, tá? Você vai entender um pouquinho mais. Aí diz assim, ó: Deus é misericordioso, portanto não quer nos punir. Deus é misericordioso e não quer o quê? Nos punir. Um dos fatos
mais maravilhosos e mais difíceis de se aprender acerca de Deus é que Ele nos ama apenas, apesar do que somos. Ele não nos ama por causa do que somos, mas por causa do que Ele é. Então, não é por conta que eu sou bonzinho que Deus vai me amar. Ele vai me amar por causa da misericórdia dEle, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle por nós. Então o amor de Deus é incondicional, o amor dEle é verdadeiro, é puríssimo. Então Ele me ama mais do que eu possa imaginar. Eu amo a fulana, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo o fulano. Mas você, ainda que você diga que ama alguém, o amor de Deus é muito maior do que qualquer amor na vida que você já teve. Eu amei tanto fulano, mas o amor de Deus foi além desse amor que você disse que um dia você teve ou que você tem agora. Então o amor de Deus por mim e por vocês é muito além. Então é pela fé, é pela minha fé, pela minha certeza que eu tenho convicção de que Deus, o meu Pai, Ele vai me honrar mais cedo ou mais tarde. E quando Jesus nos chamar, nós vamos para o céu com Ele. E se tem algo que a gente tem feito que tem entristecido Deus, desagradado Deus, então Deus, Ele há de nos mostrar para que a gente conserte. Assim você tem que ser. Porque às vezes a gente fica assim: poxa Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Me mostra, por favor, me mostra, meu Deus, onde é que eu estou cometendo erro? Não sei se com você pensa assim, porque você quer consertar, mas está aqui, Deus sabe que somos pecadores, mas o amor dele é maior do que tudo. Então Ele escolheu você do jeito que você é, Ele acredita em você do jeito que você é, mas você tem que lutar, lute para mudar. Se o teu problema é que você vive metido em coisas erradas, você tem que sair de lá. Se o teu problema é algo que você sabe que toda vez que você faz desagrada a Deus, você não pode mais fazer, você tem que abandonar isso. A Bíblia diz que se tem uma parte do teu corpo que te faz tropeçar diante de Deus, a Bíblia diz: arranca e joga fora. Então arranca. O que está te entristecendo? Cuidado, gente, cuidado, igreja. Não jogue fora a tua salvação, não jogue fora. Se alguém encostar em você e querer trazer fofoca para você, sai de perto dessa pessoa, sai de perto dela, não fica perto dela, ela não presta. Ela não presta, e ela vai te contaminar, e vai contaminar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quantas pessoas saíram daqui da igreja porque foram contaminados dentro da igreja? Dentro da igreja, por pessoas fofoqueiras, por pessoas do diabo dentro da igreja, do diabo, não são de Deus, são do Satanás, e ficam aí enchendo o saco na igreja. Essa é a realidade. Aí as pessoas, elas vêm com um monte de problema, trazendo um monte de problema, tadinho, uma tonelada nas costas, em vez de encontrar alguém salvo. Porque a igreja, pessoal, o templo aqui, a igreja, esse ambiente aqui, é para entrar aqui os bandidos, é para entrar a prostituta, é para entrar a adúltera, é para entrar as piores espécies de pessoas. E quando elas entrarem aqui, elas têm que encontrar a salvação. E às vezes o pastor está aqui fazendo um atendimento coletivo no altar, porque daqui de cima a gente tem que atingir todas as pessoas com a palavra de Deus. A água tem que ser jorrada em todas as pessoas, mas às vezes tem pessoas que elas não conseguem escutar a voz de Deus. Ou melhor, ela não ouve, ela escuta, mas não ouve. Ela escuta, mas ela não ouve, ela não ouve. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Mas as pessoas têm ouvido e ela escuta. Escutar é diferente de ouvir. Eu escutei. Não, eu ouvi. Qual é mais forte? Eu escutei ou eu ouvi? Então é isso que Deus quer. Ele quer que você ouça a voz dele.
que você ouça. A gente dá uma palavra, a palavra entra por aqui, sabe? Quer dizer, ela escutou, mas ela não ouviu. Então vocês têm que ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para você. Lembra, Deus te quer? Sim ou não? Diga assim: Deus me quer. Para que Ele te quer? Para você arrebentar. Ele te quer para você subir nesse altar e dar um testemunho extraordinário. Ele te quer para você ter uma vida digna. Ele te quer para que você prospere. Ele te quer para que você salve a sua alma e ainda salve outras pessoas. Está dando para entender, pessoal? Então às vezes as pessoas elas não conseguem discernir qual é a vontade de Deus para ela. Então Deus sabe que nós somos pecadores, que carecemos do perdão, da misericórdia. Mas Deus é justo e fiel, pessoal, para cuidar daqueles que de fato, de verdade, ouvem a voz de Deus. Não escuta, ouve de verdade. Amém? Deus é amor. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 8. Mas não podemos esquecer que Deus também é o quê? Justo, justiça. Portanto, deve punir o quê? O pecado. A mesma Bíblia que diz que Deus é amoroso e poderoso, também nos diz que esse mesmo Deus é justo e reto e deve punir o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado e fica indignado com isso todos os dias, por ser um justo juiz. Ele tem que punir os nossos pecados. Deus não inocenta o culpado. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Mas Deus resolveu este problema do homem na presença o quê? Dele. Por que Deus resolveu esse problema do homem na presença dele? Igreja, lembra que Jesus morreu lá na cruz? Boa noite, pessoal. Lembra? Vocês lembram? Jesus estava lá na cruz, né? E morreu. Quando Jesus expirou e disse, primeiro ele clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele entregou o espírito dele na cruz e morreu. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Aquele véu era o impedimento entre nós e Deus. Qualquer um que invocar o nome de Jesus terá acesso ao céu. Qualquer um de vocês. Se você dobrar o teu joelho e falar: Senhor Jesus, me ouça. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, tira essa angústia. Se qualquer um de vocês invocar o nome dele na sinceridade do coração de vocês, por causa do véu do santuário que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, vocês têm acesso ao trono da graça. Nós temos esse acesso. Então, o senhor fala assim porque o senhor é pastor. Não, eu falo assim porque Jesus me deu lá na cruz a moral de entrar diante de Deus. O véu foi rasgado. O que separava, não separa mais. O que impedia, não impede mais. Por quê? Porque foi me dado acesso. Então todos nós, só não tem acesso ao reino de Deus quem não quer. Então você tem que cuidar, blindar a tua fé. Cuidado. Amém, gente? 4. Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nossa o quê? Nossa condição. Jesus já pagou o preço do nosso pecado.
e eu posso ter a vida eterna como um presente de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus nos oferece o céu como um presente. O Evangelho não é um monte de faça isso ou faça aquilo, mas sim está feito. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Está vendo? Está vendo? Às vezes as pessoas, elas querem se matar dentro da igreja. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter acesso ao céu. O que você tem que fazer é se converter de verdade, vigiar a sua fé, blindar a sua fé. Cuidado, o diabo trabalha com muitas faces. O diabo trabalha, e o alvo do diabo é desanimar você. Cada um de você. Eu então nem se fala. Meu Deus do céu. O diabo tem um alvo, uma missão: desanimar, parar, fazer você ficar triste, fazer você pensar que Deus não te ama mais, que Deus não te escuta mais, fazer você pensar que Deus não te perdoa por causa dos teus pecados. Porque todo mundo peca, sim ou não? Ou você não peca, santinho? Peca ou não peca? Claro, todo mundo. Mas Jesus me ensina que eu tenho que fugir disso, abandonar aquilo que não agrada o meu Deus. Amém? Estão com raiva? Não, né? A graça de Deus se manifesta em perdão, é isso? Céu, vida eterna, paz, alegria e amor de Deus, à custa de Cristo. Este presente é recebido pela fé. Recebido pelo quê? Fé. A fé, a Bíblia diz: vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Fé não é um mero convencimento intelectual ou algo temporário. A fé salvadora é aquela que gera confiança somente em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, para a vida eterna. Isso é, depender de Cristo e do que Ele faz ou fez para eu entrar aonde? No céu, e não dos meus esforços. Agora, só para você ter uma ideia, eu peguei e vim na igreja e entreguei a minha vida para Deus. Agora eu oro, eu jejuo, agora eu começo a ler a Bíblia, eu passo a ter os meus momentos com Deus. Então olha para mim, gente, é aí que você começa a crescer, é aí que o Espírito de Deus começa a trabalhar na cabeça de vocês. Você não pode aceitar estar na igreja e você não ter comunhão com Deus. A tua comunhão maior com Deus está lá na tua casa, é em casa. Aprenda uma coisa: por que você tem que vir na igreja? Você que está nos acompanhando em casa, por que você tem que vir na igreja? Por que você deve sair do seu bairro, da sua cidade e vir aqui na igreja? Quando você está em casa e você ora, você lê a Bíblia, você busca a Deus, você fala com Deus. Ali é você que fala com Ele. Só que você não pode só falar, você tem que ouvi-lo. E tem como ouvir Deus em casa? Tem ou não tem?
Depende, não é verdade? Mas quando você vem na igreja, Deus usa quem ali está. Seja um obreiro, seja um pastor, seja o pastor José, seja o pastor Álvaro. Quando subir nesse altar, Deus vai falar com vocês segundo a sua necessidade. Então em casa você ora, você jejua, você fala com Deus. Mas quando você vem na igreja, Deus fala com você. E Ele diz, olha, não desanime. Ele diz, olha, levanta-se. Ele diz para você, olha, o diabo está tentando te parar. Ele diz para você, olha, cuidado, o diabo está trabalhando na tua cabeça. O alvo do diabo é fazer você desanimar. Deus falando com você. Então na igreja Deus fala, em casa você fala. Na igreja, ainda que Deus fale, pode ver, por que nós temos um momento da busca? Por que nós temos um momento que nós falamos, olha, agora pega tudo que você tem, vem aqui diante do altar, nós vamos falar com Deus? Porque enquanto o pastor está aqui pregando, lendo a Bíblia no altar, falando, é Deus falando com vocês. Só que num dado momento na reunião, você tem que falar com Deus. Deus já falou o que tinha que falar. Deus já disse para você, olha, você tem que mudar. Deus já disse para você, abandone o pecado. Deus já disse para você, para de estar envolvido em fofoca. Deus disse para você, abandona as drogas, o vício, sai fora. É Deus falando contigo. Agora é a tua vez de falar com Deus. E o que será que você vai falar com Deus? Será que você vai dizer assim, poxa Deus, esse pastor é muito chato, puxa vida, olha, será que, ele fica apontando o dedo para a gente? Ou então você fala assim, ou então você vem no altar, e você fica no altar com a boca fechada, sem saber o que falar, a palavra não sai. Mas Deus falou contigo, alguma coisa Deus falou, e alguma coisa Ele quer que você fale. Então você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor me mostrou onde é que eu estou errando, então me dê forças, eu quero abandonar isso, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero ser alguém melhor. Lembre-se, você fala e Deus fala. Deus fala e você fala. Tem que ter uma conversa entre o pai e o filho. Vocês são filhos. Vocês não são bastardo. Vocês são o quê? Filhos. Filhos e herdeiro. Herdeiro da promessa junto com Abraão. Nós temos direito da promessa de Deus. Então nós somos filhos. Mas o filho que não fala com o pai tem que falar. Rapaz, eu lembro da minha mãezinha. E quando eu tinha qualquer dor, por mais que eu estivesse longe da minha casa, que eu meio que saí de casa muito novo, 14 anos, eu já fazia muitas loucuras. Só para você ter uma ideia, quando eu sentia qualquer dor, eu corria para onde? Para minha mãe. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. A minha mãe era a minha médica, minha mãe era a minha doutora, minha mãe era a minha conselheira, minha mãe era a guerreira da minha vida, amém? Mas só no momento da dor também. Quando estava tudo bem, eu esqueci que ela existia. Então, e eu ali conversava, expressava para ela o que eu estava sentindo. E ela me orientava, me ensinava, cuidava de mim, fazia uns chás lá, meu Deus do céu, ruim que dói. Mas ela fazia aquele chá e era tiro e queda. Era incrível. Mãe é mãe, não adianta. Se não curava pelo chá, curava pelo amor. É ou não é verdade? Porque mãe é mãe, não adianta. Você pode estar errado, mas para a mãe, você está sempre certo. Eu fazia minhas bagunças, aprontava, fazia coisa errada, eu roubava, eu fazia um monte de coisas terríveis. E os camaradas, olha, dona Sueli, o Caio, meu apelido era Caio, o Caio fez isso e aquele outro. Não, meu filho não. Pode ter sido outro, mas o meu filho, duvido. Esse não, vem para cá, meu filho. Olha, não vem aqui não, pode sair fora que meu filho nunca vai fazer isso. E eu dizia comigo assim, obrigado mãe, valeu. Mas eu sabia que eu tinha feito, eu fiz, mas na cabecinha dela eu não tinha feito. Então às vezes, pessoal, a gente não tem essa mesma comunhão com quem? Com Deus. E é uma escolha que você tem que tomar. É uma escolha que você tem que fazer. O que você quer da vida?
O que é Deus para você? Está na hora de você crescer dentro da igreja. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai chamar você pelo nome e vai mandar você mostrar as tuas mãos e as tuas obras. E aí? Que obras você tem? Fulana de tal, mostra as tuas mãos e as tuas obras, porque somos salvos pela fé, mas uma fé que tenha obras, não adianta, porque a fé sem obra é morta. Você ama essa igreja? Quem ama a casa de Deus? Você acredita nesse trabalho? Estão tristes, estão cansados, gente? Vocês acreditam nesse trabalho? Então, indique. Quando a gente vai numa loja e a gente é bem atendido, a gente indica. Você vai num salão de beleza, você é bem atendido, a gente indica. Sim ou não? Você vai no restaurante, a comida lá é maravilhosa, o que você faz? Indica. Você comprou um produto, te fez muito bem, o que você faz? Indica. E às vezes você não indica o teu Jesus, a igreja de Deus, essa casa de oração. Você tem que fazer a sua parte, convidar as pessoas. Convide. Você tem uma amiga que está sofrendo, um amigo que está gemendo. Cadê aquela aliancinha que eu te dei? Está com você? Use ela. Não tira, use ela. Não tira ela do teu dedo. Ah, pastor, eu conheço alguém que está sofrendo, está gemendo, está morrendo. Leva uma aliancinha para ela. Domingo convide ela. Traga a tua família domingo. Traga. Não tiraram foto domingo aqui no altar? Tira nesse domingo. Termina a reunião, pega a tua família. Terminou a reunião, eu não vou nem ficar aqui no altar, porque eu atrapalhei tudinho domingo. Domingo eu atrapalhei tudo. As pessoas, pastor, vem aqui. Aí queria tirar foto, aí uma queria contar toda a vida dela. Aí eu fiquei aqui em cima do altar, atrapalhei todo o povo foi embora, nem foto tirou. Deus me perdoe. O povo, ai. Mas eu estou aprendendo. Amém, pessoal? Eu sou novo ainda, eu tenho mais 50 anos para viver ainda. Ei, tem mais 50, mais cinquentinha. Amém? Eu tenho 50 anos ainda para me arrebentar. Meio século, ou meio século. Amém? Vocês entenderam? Quem entendeu? Então nós vamos falar com Deus agora.